Ok, meus irmãos, quero convidar vocês a abrirem comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Nós encerramos a nossa série de mensagens em Judas, na carta de Judas. E como na semana que vem eu vou estar entrando de férias, vou tirar aí 15 dias, então não quis começar logo uma nova série, né? Então hoje eu trouxe uma mensagem para nós aqui em Lucas capítulo 21. Nós vamos ver os versículos de 5 até o final do capítulo 21, até o verso 38, mas nesse momento a gente vai ler apenas os versículos 5 e 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Verso 7 também. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor se agrade de nós hoje, tenha misericórdia de nós. E nos permita, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Não apenas, ó Deus, ouvir a pregação, mas que a palavra do Senhor pregada possa entrar no nosso coração, que a nossa atenção possa ser capturada pelas verdades da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, que não sejamos distraídos por coisa alguma, mas tenhamos realmente a nossa atenção capturada pela Tua palavra, porque é dela que precisamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu avisei aí pelas redes sociais, que o tema de hoje da mensagem seria os sinais do fim, Sinais do fim dos tempos. Eu acho que alguém confundiu, pensou que eu estava falando do Thanos, Estaram aqui atrás aqui os Vingadores aí, Mas não é sobre isso que eu vou falar, tá bom? O fato é, irmãos, que em cada momento da história, quando a gente escuta falar de guerras que surgem, quando a gente escuta falar de catástrofes naturais também que acontecem, Pestes, nós estamos aí, acabando de passar por uma delas, ou até mesmo determinadas datas, A virada de um ano, estamos entrando no ano, eu me lembro, quando a gente virou para o ano 2000, aí era um negócio do fim do mundo, Agora o mundo vai se acabar, é o ano 2000, tinha até o tal de bug do milênio, que ia ser um negócio e tal. Então, essas coisas geralmente têm gerado discussões, e as pessoas geralmente têm se questionado, será que agora é o fim? Então, chegou o coronavírus, agora é o fim do mundo, Estourou a guerra na Ucrânia, agora é o fim do mundo. Então, sempre que acontecem coisas assim, as pessoas vêm, às vezes, trazendo até interpretações estranhas de textos de Apocalipse ou de mesmo algumas profecias do Antigo Testamento, para tentar dizer, o fim do mundo está aí, o fim do mundo está chegando. Eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos na verdade atrás, eu estava com alguns pastores lá no Cumbuco, na praia do Cumbuco, a gente estava lá conversando, e um dos pastores, um homem já de idade e um homem conservador, ele pegou e disse assim, olha, eu acho que não falta mais de 10 anos para Jesus aparecer, não. Rapaz, ninguém pode marcar a data, não. Disse, não, mas o que está faltando ainda acontecer? Essa sociedade ela não pode piorar mais do que já piorou. Então, Jesus vai voltar aí, eu acho que no máximo dentro de 10 anos. Então, só para os irmãos terem uma ideia de como esse tema do fim do mundo ele é recorrente, e como às vezes até algumas pessoas assim que a gente não espera ficam um pouco
perturbadas com esse assunto. Mas a grande questão é, o que a Bíblia diz? O que as Escrituras, que a Palavra de Deus, que é aqui o guia para nós de toda a verdade, o que a Palavra de Deus nos diz? Aqui, só lembrando um detalhe, tá? Quando esse pastor falou para mim era 2016. Então hoje, 2022, falta quantos anos ele? Deu 10 anos, né? Falta quantos anos para se acabar? 4 anos só vocês têm, viu? Mas vamos voltar aqui. Dá uma olhadinha comigo nos versos de 5 a 7. Olha o que o texto diz. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Aqui, irmãos, o templo aqui era o templo que Herodes estava reconstruindo, né? E de fato, era uma construção assim grandiosa. Você tem registros dessa construção, por exemplo, nas obras de Flávio Josefo, que foi um historiador judeu que viveu no período ali de Jesus, mais ou menos, que presenciou a guerra, né, que aconteceu em Jerusalém no ano 70. E Flávio Josefo, ele descreve, ele fala das grandes pedras que haviam lá no templo. Se você procurar, por exemplo, na internet, você vai ver lá o Muro das Lamentações, né? É um local bem conhecido lá de Jerusalém, é fácil de você ver. Lá tem algumas pedras ainda desse período, você vê que são pedras muito grandes que foram colocadas ali. E pelas descrições de Flávio Josefo, por exemplo, as pedras eram ainda maiores as do templo, né? E não apenas você via essa construção grandiosa que chamava atenção, mas você tinha também ali detalhes que eram muito belos, muito bonitos. Por exemplo, diz que, aqui no nosso texto fala que tinham algumas dádivas dedicadas a Deus, provavelmente fala de adornos que haviam no templo, porque Josefo descreve uma videira, né, esculpida em ouro, que ficava ali logo na entrada do templo, lá como um adorno, né, como algo que embelezava o templo, e ele diz que aquilo era de uma altura que seria maior do que um homem, que é um ser humano. Então imagina você olhando para uma construção grandiosa, com um negócio de ouro lá, que era maior do que um ser humano. Então era algo realmente muito impressionante. E os discípulos passam do lado daquilo ali, e eles ficam impressionados. Esse sermão de Jesus aqui, ele é registrado tanto aqui em Lucas 21, quanto em Marcos capítulo 13, quanto em Mateus capítulo 24 também, é o chamado sermão escatológico de Jesus, sermão das últimas coisas. Num desses textos, eles passam por lá, eles olham e dizem assim, que pedras, que construções, né? Eles ficam assim realmente maravilhados, espantados com tudo aquilo ali. E Jesus, ele tem uma palavra que ele vai dizer sobre aquela construção. Ele depois se dirige dali para o Monte das Oliveiras, e quando chega ali ele começa a conversar, porque os seus discípulos eles vão questionar algo que Jesus tinha dito, e Jesus então começa a explicar. Então provavelmente esse sermão ele acontece ali, no Monte das Oliveiras. Mas olha aqui o detalhe interessante. E outra, do Monte das Oliveiras dava para ver o templo. Era um caminho assim paralelo, né? Você cruzava, quando chegava lá do outro lado você via, continuava vendo o templo, que realmente era muito grandioso. Mas olha aí a resposta de Jesus no verso 6. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Verso 7, mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? É interessante a pergunta dos discípulos aqui. Em Lucas, ele enfatiza mais a questão da destruição do templo, né? Jesus deixa claro, vocês estão achando muito bonito isso daí, estão achando tudo isso muito grandioso, pois não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado, tudo destruído. E aqui o texto diz que eles perguntam quando vai ser o sinal de que isso vai acontecer, da destruição do templo. Mas, no texto paralelo lá de Mateus capítulo 24, verso 3, há um acréscimozinho de um detalhe a mais. Eles perguntam não apenas quando isso vai acontecer, mas ele diz, e que sinal haverá do fim dos tempos? Fim dos tempos. Por quê? Porque para eles, o templo simbolizava a presença de Deus, a habitação de Deus no meio daquele povo. E agora Jesus está dizendo que aquilo tudo ia ser destruído, então para eles, era o fim dos tempos. Jesus estava falando do fim do mundo.
o templo de Deus, a habitação de Deus vai ser destruída, vai ser removida no meio do seu povo, isso é o fim do mundo. Então Jesus, quando ele vai explicar aqui, ele vai misturar um pouco dessas coisas. Ele vai falar sobre a destruição do templo, mas ele também vai falar sobre sinais do fim do mundo. Então são essas coisas que nós vamos observar. Há um detalhe a mais também, porque não é a primeira vez que Jesus tinha falado sobre isso, sobre a destruição do templo. Há um momento que Jesus vai dizer que ele mesmo reconstruiria de novo em 3 dias, e depois os discípulos entendem que Jesus estava falando, na verdade, desse mesmo. Jesus, seu corpo ali, era o templo. O templo, na verdade, era uma figura de Jesus. Por quê? É muito interessante que João, capítulo 1, quando ele vai falar da encarnação de Jesus, ele vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele vai dizer, Jesus é Deus. Ele dizia, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavrinha traduzida lá como habitou, é uma palavra usada para tabernáculo. É como se ele estivesse dizendo, e ele tabernaculou entre nós. O tabernáculo era o lugar da presença de Deus, antes da construção do templo. Então, o templo substitui o tabernáculo. Jesus substitui o templo e o tabernáculo. Porque Jesus, ele é Deus conosco, Emanuel. Ele é o próprio Deus encarnado. A presença de Deus no meio do seu povo não era o templo, era Jesus. Jesus era Deus que estava ali habitando no meio desse povo. Então, Jesus, ele disse que destruiria o templo, que era um símbolo também do seu próprio corpo que seria destruído ali, né? Sua própria vida que seria tirada. Mas em 3 dias o verdadeiro templo seria levantado de novo. Que era quem? Ele mesmo, ressuscitando de dentre os mortos. Mas voltando aqui, vamos dar uma olhadinha na resposta de Jesus. E ele vai mostrar aqui alguns sinais para nós. Eu coloquei aqui pelo menos 8 sinais da destruição, quer dizer, do fim dos tempos, né, do fim do mundo. Tá? Vamos começar aí no verso 8, olha o que ele diz. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Não os sigam. Então, o primeiro sinal que Jesus nos dá do fim dos tempos é o sinal do engano. Engano. Jesus vai colocar aqui algo que vai marcar esse período, é o que ele chama aqui de engano. Engano. De fato, o tema fim dos tempos é um solo muito fértil para o engano. A gente tem visto muitas pessoas se levantando e usando esse tema para, às vezes, produzir medo nas pessoas e para até mesmo trazer mensagens estranhas para manipular pessoas. Muitas seitas surgiram exatamente com essa mensagem de fim dos tempos, com essa mensagem de fim do mundo. Então, é um tema, um solo fértil para o engano por si mesmo. E esse tema, ele tem produzido tanto temor, que muitas pessoas ao longo da história têm tomado até decisões muito ruins, por causa do pavor que sentiram sobre esse tema do fim dos tempos. Tá? Por exemplo, houve um momento lá nos Estados Unidos chamado de grande desapontamento, quando profetizaram que Jesus ele viria em determinada data. Na verdade, não foi nenhuma profecia, foi os estudos que um homem fez, e ele achou que fez os cálculos lá, e que os cálculos batiam, e que aquela ali era a data da volta de Jesus. Então teve pessoas saindo do emprego, pessoas vendendo seus bens, pessoas doando suas casas e tudo mais, esperando que Jesus ia voltar naquela data. Quando Jesus não voltou, então, foi o que aconteceu, o grande desapontamento. Hoje em dia, existem seitas por aí, né, que viram tudo o que aconteceu e disseram, é o fim dos tempos. Existem pessoas que estão trancadas nas suas casas, que não saem das suas casas, exatamente porque algumas seitas estão dizendo, olha, é o fim dos tempos, vocês fiquem trancados dentro das suas casas, que quando Jesus aparecer, vocês corram lá para o templo de vocês, para o local de reunião de vocês, que aí vocês vão estar seguros. Mas até lá, até Jesus aparecer, fique trancado na casa de vocês, só sai se for algo assim extremamente necessário. Tem pessoas hoje, irmãos, vivendo dessa forma, por causa desse engano que ronda muitas vezes o tema do fim dos tempos. Agora Jesus, ele disse aqui, não apenas
cuidado com o engano, cuidado para não serem enganados, mas ele diz que surgiriam muitas pessoas, né, os falsos mestres, virão em meu nome dizendo, sou eu. Nos outros textos que eu mencionei para vocês, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, aqui ele vai se referir aos anticristos. Muitas pessoas surgirão. E essa expressão dos anticristos, né, ou se apresentando como se fossem o Cristo, ela é uma expressão ambígua, porque alguns vão surgir se dizendo, né, se apresentando como se fossem o próprio Cristo, como se fossem o próprio Messias. Mas outros não. Outros vão aparecer e eles não vão dizer que são o Cristo, mas eles vão colocar o seu ensino no lugar do ensino de Jesus, a sua autoridade no lugar da autoridade de Jesus. Então, é como se eles fossem se colocar contra Cristo, ou no lugar de Cristo, ainda que não digam que sejam o Cristo. E as duas coisas a gente tem visto acontecer ao longo da história da igreja inteira. Por exemplo, só dar alguns exemplos para vocês aqui. A pessoa, se você pesquisar depois na internet também, rapidinho no Google, você vai encontrar pessoas que apareceram dizendo que eram a encarnação de Jesus em vários lugares do mundo. No Japão apareceu um homem lá, dizendo que era a encarnação de Jesus. Ele inclusive liderou um grupo terrorista lá que fez atentados no Japão e depois ele foi executado. Na Rússia, no México, aqui no Brasil a gente tem o famoso Henrique Cristo, né? Dizendo que é Jesus, né? Jesus do Paraguai. A gente tinha na Coreia do Sul um homem chamado Reverendo Moon. Então os mais antigos vão talvez lembrar do Reverendo Moon, que se apresentava também como se fosse o Cristo. No Porto Rico tem um homem chamado José Luiz de Jesus Miranda. Esse homem vive nadando no dinheiro, se apresenta como se fosse Jesus e fundou uma seita que o símbolo da sua seita é o número 666. Ele diz que é o número ali sagrado e tudo mais. Então as pessoas, elas se tatuam com esse número, ele mesmo tem uma tatuagem com esse número, e parece que recentemente não, faz um tempinho já, teve até uma polêmica porque tatuaram uma senhora já idosa com o número 666 na testa dessa seita aí, desse cara que também diz que é Jesus. Mais recente, eu ouvi falar de uma mulher chamada Yang Xiangbin, não sei se é assim que pronuncia, né? Porque a Xing Ling é mais difícil. Ela é lá da China, conhecida como Deng. A Deng. O nome não melhora, né? E ela fundou uma seita, irmãos, que diz que Jesus é uma mulher. Vocês já devem talvez até ter visto. Já vi aqui no Brasil. Passei uma vez ali pela parte da Barra do Ceará ali, tinha um negocinho assim, só uma portinha, e tinha lá em cima lá, Jesus é uma mulher. Então, que no caso é ela, né? Ela seria uma espécie de encarnação de Cristo, Cristo se apossaria dela, enfim. Então, só para vocês terem uma ideia aí rápida de como realmente anticristos, né, têm surgido no mundo. Pessoas se apresentando como Cristo, ou pessoas com as suas falsas doutrinas tirando a autoridade de Jesus. Jesus, por meio de sua palavra, nos ensina muitas coisas, mas alguns homens também, como eu falei, não dizem que são Jesus, mas eles vão lá e eles ensinam algo que distorce o ensino de Jesus. Eles colocam como se o seu ensino fosse superior ao ensino do próprio Jesus, né? Contrário a Jesus. Então Jesus já tinha profetizado tudo isso aqui. Ele já tinha dito, olha, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E o tempo está próximo, não os sigam, não sigam. Muitos desses anunciando o fim do mundo, e ele está dizendo aqui para nós, não os sigam. Cuidado com essas pessoas, cuidado com quem diz que é Jesus, que tem uma autoridade diferente, que pode determinar algumas coisas, ou que Jesus está voltando daqui a pouco. Ele diz, cuidado com essas pessoas que tentam marcar data. Num dos textos paralelos, né, Jesus vai inclusive dizer que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, cuidado com todas essas pessoas. Sabe algo interessante, irmãos? Quando Jesus ele profetizou isso daqui, estava ele e seus 12 discípulos, né? Então, olha só o que Jesus estava dizendo. Ele vai ter um tempo que vão aparecer pessoas dizendo que sou eu. Elas vão enganar multidões. Não os sigam. Para Jesus,
com 12 discípulos, estava dizendo que ia ter um movimento assim tão grandioso, que ia ter gente querendo dizer que era ele, que ia ter gente ali enganando muitas pessoas. Como Jesus sabia de tudo isso? Com aqueles 12 discípulos. Porque Jesus já sabia o que aconteceria, né? Jesus está aqui profetizando exatamente para um tempo além do seu próprio tempo. Agora, por que as pessoas não devem ser enganadas por isso? Por que nós não devemos ser enganados? Por que não deve ficar na dúvida, será que esse cara aí não é Jesus mesmo? Né? Será que realmente não é agora em 2023 que Jesus vai voltar? Né? Por que a gente não deve ser enganado? Porque quando Jesus vier, todo olho verá. Quando Jesus vier, irmãos, não vai precisar da gente ter essas dúvidas. Será que é? Será que não é? Ele vai vir, ele vai se revelar, ele vai rasgar os céus, todos saberão que é ele naquele grande dia. Ok? Agora, o segundo sinal que ele vai apresentar para nós aqui, está aí no verso 9 a 10, são o sinal das guerras. Olha o que ele diz. Quando ouvirem falar de guerras e de rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então Jesus aqui também fala sobre guerras, rumores de guerras, conflitos, rebeliões locais, rebeliões externas, nação contra nação. Jesus fala que isso também é uma marca do fim dos tempos. Mas vocês perceberam o detalhe aí, quando ele diz, ainda não é o fim, né? Mateus 24, verso 8 vai colocar dessa forma, como se aquilo fosse o princípio das dores. Aqui no nosso texto ele diz, finalzinho do verso 9, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Quando vocês virem tudo isso, ele diz, ainda não vai ser a hora do fim. Ainda não será o momento do fim, isso apenas o princípio das dores. Qual é essa ideia do princípio das dores? Quem aí já foi mãe, né? Ou quem é pai e acompanhou o processo do parto, sabe que as contrações do nascimento, elas não vêm assim todas de uma vez. Primeiro vem uma, aí demora um tempinho, aí depois vem outra. As mulheres não querem lembrar essa parte não, né? Aí depois vem outra, aí a coisa começa a se intensificar, né? Ficarem mais frequentes as contrações. Mas no começo elas são mais espaçadas, mais demoradas. Pronto, Jesus está falando que é como se fosse esse começo das contrações, anunciando que o negócio vai vir lá no final, que a coisa vai se intensificar, mas que ainda não é o momento. Não é que veio a primeira contração e o menino já está saindo não, né? Ainda vai esperar um pouquinho. Então, Jesus fala dessas guerras, rumores de guerras. Muito interessante que Jesus vai falar sobre isso exatamente num momento de paz. Ele está falando aqui sobre o Império Romano, a famosa Pax Romana, né, que havia estabelecido paz, que mantinha as nações ao seu redor controladas sob o seu poder. Dava para fazer viagens nas estradas, né, viagens marítimas com certa segurança, porque o Império Romano garantia essa paz. Jesus está dizendo, isso daí vai acabar. Vão vir guerras, vão vir rumores de guerras, nação contra nação, conflitos civis internos vão surgir. Esse período vai ser marcado por guerras, mas ainda não é o fim. Jesus ele está falando que os últimos tempos todo, né, e a gente tem que lembrar que essa figura dos últimos dias, dos últimos tempos, ela não é apenas ali naquele momento em que Jesus vai vir, mas todo o período, desde a sua ressurreição até a sua segunda vinda, tudo isso é encarado nas Escrituras como o fim dos tempos, ou como os últimos dias, perdão, tá? Então existem os últimos dias e existem os últimos dias dos últimos dias, que é lá quando as contrações lá dos dores de parto vão ser intensificadas. Mas tudo isso daqui já é os últimos dias, nós já vivemos os últimos dias. Ele está dizendo, todo esse período vai ser marcado por guerras, rumores de guerras, por engano. Então não é porque você está vendo aí um negócio estourando, um grande conflito mundial, será que agora é a terceira guerra mundial, que você já vai imaginar, então pronto, agora já vou aqui sair do meu emprego, precisa mais trabalhar porque Jesus já está voltando. Né? Tenha calma, esse é o princípio das dores, isso daí marca apenas que nós estamos de fato nos
últimos dias, tá? Outra coisa interessante é que as pessoas elas colocam sua esperança em muitas coisas, né? A gente viu ali desde o período do advento do iluminismo, século XVIII, vindo ali até o período do século XX, né, virada ali, uma expectativa muito grande de que as coisas agora vão todas melhorar. Por quê? Porque nós somos seres mais evoluídos do que os nossos antepassados, nós sabemos mais, nós temos mais conhecimento, olha os desenvolvimentos tecnológicos que nós fizemos, olha como a educação está sendo disponibilizada. Então, qual é o problema da humanidade? O problema da humanidade é falta de educação, é falta disso, é falta daquilo. Então, como é que nós resolvemos o problema da humanidade? Se nós dermos educação, ou se nós enriquecermos, dermos dinheiro, construirmos uma sociedade mais próspera, então nós vamos resolver os problemas, não haverá mais conflitos, haverá apenas paz e tranquilidade e tudo mais. Pois é, esse povo tão evoluído, o que eles fizeram no auge da sua expectativa? Que eles estavam alcançando o seu objetivo, que agora ia ser só paz e prosperidade? 2 guerras mundiais, né? Virada do século XX ali, a gente teve um pouquinho antes a Primeira Guerra e depois a Segunda Guerra Mundial. E de lá para cá, irmãos, os conflitos continuam do mesmo jeito. Não há nenhum período da história em que não tenham havido grandes conflitos entre nações, entre povos. Por quê? Porque a marca desse momento é essa, conflitos. Isso também está nos ensinando a gente colocar a nossa esperança no lugar certo. O que vai resolver o problema do mundo não é educação, não é a política, não é um governante que vai chegar e que vai resolver o problema do mundo. Não é nada disso. Tá? Não que essas coisas não sejam importantes, mas a nossa esperança não pode estar nessas coisas. Jesus já nos advertiu aqui. Isso tudo vai acontecer, o mundo está quebrado, e essas coisas elas vão continuar acontecendo durante todo o período que marca, né, esse momento antes da minha vinda. Quem vai vir para resolver tudo é o nosso Senhor Jesus. Mas vamos continuar aqui, tá? Por que ele está falando isso? Por que Jesus está nos dando essas informações? Porque, como eu já falei, esse período, esse tema do fim dos tempos, ele tende a nos deixar angustiados às vezes. Algumas pessoas ficam, né, com a cabeça ali perturbada. Né? Quantas pessoas eu tenho visto aí, irmãos, com as teorias de conspiração mais malucas do mundo, apavoradas por causa dessa temática do fim dos tempos. Mas Jesus, ao nos anunciar isso daqui, ele quer produzir exatamente o contrário em nós. Ele quer que a gente não fique assim, apavorado, angustiado, amedrontado com as coisas que virão. Jesus não quer que o seu povo, ao escutar que está acontecendo uma guerra, ao escutar que está acontecendo algum problema, alguma catástrofe mundial, fique, agora é o fim do mundo, o que vai acontecer? Como eu vi muitos crentes agora. Estourou lá essa guerra, como eu falei para vocês, na Ucrânia, e eu vi muita gente lá, meu Deus, e agora? É a Terceira Guerra Mundial, a Rússia vai invadir o Brasil, né? As bombas atômicas, meu Deus, onde é que eu encontro agora um bunker para me esconder, né? Muita gente apavorada com isso, sabe? Nos dias do próprio apóstolo Paulo, por exemplo, ele pregou uma igreja, ele falou lá sobre as últimas coisas, né, a igreja de Tessalônica, mas não deu tempo para ele ficar assim, ele não conseguiu ficar muito tempo naquela igreja, e depois ele teve que escrever umas cartas para aquela igreja, porque os irmãos estavam meio apavorados com essa questão da volta de Jesus, né, com a escatologia, né, com a doutrina das últimas coisas. Então, eles estavam meio apavorados, sem saber o que fazer. E lá tinha gente até que tinha parado de trabalhar por causa disso. Também veja que não há nada novo, né? E Paulo vai escrever essas cartas exatamente para trazer tranquilidade para aqueles irmãos. É um problema positivo que Paulo estava lidando ali, porque pelo menos os irmãos eles acreditavam tanto que Jesus estava voltando, e que talvez ia ser amanhã, que eles estavam nessa angústia toda. Hoje a gente tem um problema, às vezes, ao contrário, né? A gente tem que pregar sobre as últimas coisas para um povo que, às vezes, parece que não está acreditando muito. Está meio assim, dormente, será que Jesus vai vir mesmo? Não sei. Está com a cabeça em outro lugar, com a visão em outro lugar. Mas aqui o objetivo de Jesus é trazer exatamente tranquilidade para nós. É trazer tranquilidade. Jesus, ele quer aqui que, ao invés de nós nos apavorarmos, que ao olharmos para esses sinais, a gente tem ainda mais confiança. A gente olha e diz assim, realmente, tem acontecido exatamente do jeito que Jesus disse que ia acontecer.
que continuaria acontecendo. Esses sinais são para nos manter, irmãos, com os olhos no lugar certo. Entendermos o seguinte: o plano continua. Por que Jesus não disse para nós só como é que ia ser, assim, bem no finalzinho? Porque Ele quer que toda vez que a gente escutar sobre essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nossa mente vá lá para aquilo que Ele ensinou e o nosso coração seja aquecido novamente com essa certeza. Está acontecendo exatamente do jeito que Jesus disse que aconteceria. O plano está seguindo conforme Jesus disse. Isso significa o quê? Deus continua no controle. É por isso que eu não preciso me apavorar. Está acontecendo tudo do jeito que Deus disse que ia acontecer. E como é que Deus disse que ia acontecer e está realmente acontecendo? Porque Ele está no controle. Está tudo acontecendo conforme o seu plano. Ele quer que a gente fique tranquilo entendendo o seguinte: opa, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Princípio das dores. Não preciso me atormentar. Ainda não é o fim. Outra coisa que Ele quer produzir em nós é alerta. Quando a gente escuta essas coisas, a gente tem que ficar alerta. Se está tudo acontecendo do jeito que Jesus disse que ia acontecer, então eu tenho que vigiar ainda mais. Eu tenho que estar ainda mais perto dEle. Porque o resto das coisas que Ele disse que vai acontecer também vão, né? Logo um dia, em algum momento vão acontecer. Eu tenho que estar alerta. Tenho que estar vigiando. Tenho que estar mais perto dEle. Agora Jesus fala de outro sinal aqui, terceiro sinal. Terceiro, quarto e o quinto sinal, e o sexto, e o... Peraí, me perdi. Terceiro, quarto, quinto e o sexto sinal aqui, a gente vai passar mais rapidinho, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aí no verso 10 ainda. Verso 11, perdão. Ele diz assim: haverá grandes terremotos. Ele vai falar agora de algumas catástrofes naturais, digamos assim, que vão marcar também o fim dos tempos, tá? E a primeira que ele menciona aí são grandes terremotos, grandes terremotos. E aqui não apenas, né, terremoto que a gente conhece, mas aqueles terremotos marítimos também que produzem tsunamis e coisas dessa natureza. Então, a criação, ela geme, espera no dia da redenção. E ela se manifesta, esse gemido muitas vezes, ela manifesta que as coisas estão quebradas ao nosso redor exatamente dessa forma, por meio de grandes catástrofes. E nós temos visto isso daqui também acontecer, né? Algum tempo atrás teve aquele grande tsunami lá na Ásia. Depois daquilo já houveram outros tsunamis, terremotos. Um dia desse teve um terremoto na Itália, né, que morreu muita gente. Teve aquele grande terremoto lá no Japão também, que a gente ficou todo mundo assim bem impressionado. Mas o pessoal ficou mais impressionado, não foi nem com a destruição do terremoto, né, que o terremoto causou, foi com a rapidez que o Japão reconstruiu tudo, né? Fosse aqui no Brasil, a gente ainda está com as casas quebradas ainda, né? Daquele tempo até hoje. Pois é, mas o Senhor deixou claro, essas catástrofes elas vão continuar acontecendo. Não importa o quão a sociedade esteja evoluída tecnologicamente, essas catástrofes continuarão acontecendo. Exemplo que eu acabei de dar. Olha, toda a tecnologia que a gente conhece lá do Japão, né? Para tudo que a gente imaginar, os homens já deram um jeito de criar alguma coisa, né? E ainda assim, continua acontecendo lá terremotos. Outro sinal que ele dá aqui para nós, aí no verso 11, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Fala da fome, e essa fome aqui, muito provavelmente, é uma fome produzida por vários fatores, né? Existe o fator econômico, por exemplo. Jesus disse certa vez: olha, os pobres, vocês sempre terão entre vocês. Né? Não há uma expectativa para que um dia se acabe, né? Vamos acabar com a fome no mundo. A gente deve, sim, cuidar do necessitado, ajudar o necessitado, mas, muito provavelmente, irmãos, não haverá um tempo em que a fome ela seja erradicada completamente. Alguns até dizem: não, mas se os milionários, os bilionários, né, pegassem tudo que eles têm, não sei o que e tal, acabava com a fome do mundo. Não acabava. Você conseguiria talvez ali manter 2 anos, mas depois daquilo ali, a coisa continuaria, né? Ou recomeçaria, e talvez seria até maior. Por quê? Porque se todo mundo for forçado a doar tudo que tem, não há nenhum tipo de estímulo para continuar trabalhando e produzindo riqueza, né? Então,
as consequências talvez seriam até maiores. Mas aqui também fome produzida pelas coisas que Jesus já disse, por guerras, fomes produzidas aqui por catástrofes naturais, tá? Então, fome também é uma marca que nós devemos esperar que continue acontecendo, que nós devemos fazer o possível para ajudar pessoas que estão passando por isso, mas que nós devemos entender que também é uma marca que vai continuar acontecendo ao longo desse período. Também ele falou de pestes aí, né? Pestes. Acabamos de experimentar aí uma delas, né? Ainda está aí na nossa porta, o famoso coronavírus. Só que o mundo inteiro ficou alarmado, a gente que nunca tinha experimentado nada assim, a gente ou não sabia ou tinha se esquecido que pestes são marcas desse período também. Outras já aconteceram e acontecem muitas vezes ao nosso redor. Então, por exemplo, antes do coronavírus, a gente teve o caso da famosa gripe espanhola, de 1918 a 1920, matou só 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas, tá? A gente teve a peste negra, né, ou peste bubônica, que aconteceu ali na Idade Média. Então tem aquelas pinturas mais antigas mostrando assim, o povo com muito medo, né, o pavor, a morte muito presente. Aquilo ali é tudo o quê? Uma realidade daquele cenário, da peste negra, certo? Foi de 1343 a 1353. Morreu 1/3 da Europa inteira. Morreu nessa peste. A varíola, aí que alguém ainda talvez se lembre, de 1896 a 1980, 300 milhões de pessoas morreram. Então notem que pestes é uma marca que vai continuar acontecendo. Tem acontecido ao longo da história da nossa história, né? E vai continuar acontecendo até a volta do Senhor. E aí a gente chega no 6º sinal, volta lá para o verso 11, ele diz assim, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Esses sinais nos céus aqui, provavelmente envolvem não apenas a eclipse, né, aquela supernova, né, aquela lua vermelha e tal, mas aqui são fenômenos climáticos que causam também muita destruição. Como, por exemplo, grandes tempestades. Quantas pessoas não têm morrido em enchentes promovidas por grandes tempestades? Tornados, furacões, né? Aqui no Brasil, nós não temos, graças a Deus, sido assolados com essas coisas, né? Tornados, furacões, outro nome? Terremotos que eu já falei aqui, né? Graças a Deus o Senhor nos livrou disso daí. Aqui para nos destruir basta mesmo só a classe política, né? O resto aí o Senhor tem tido misericórdia. Já tem essa peste, então poupar vocês um pouquinho. Mas são coisas que têm assolado o mundo, né? E vai continuar acontecendo ao longo da história. Agora, a 7ª marca aqui do fim dos tempos, está aí no verso 12, é perseguição religiosa. Dá uma olhadinha aí. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Ele menciona aqui a figura da sinagoga, muito provavelmente por conta do contexto aqui, do povo para quem ele está escrevendo, né? Havia naquele tempo o tribunal ali de Roma, né, digamos assim, mas havia também o tribunal judaico, né? Então, os discípulos mesmo de Jesus já começaram a sofrer esse tipo de perseguição. O próprio Senhor Jesus, né? Ele foi primeiro julgado no tribunal judaico, depois foi levado para os romanos e foi executado. Então, essa perseguição, nota que ele diz que é por causa do meu nome. Algo muito específico. Os cristãos, ao longo de toda a história, têm sofrido com essa perseguição simplesmente por causa do nome de Jesus, por serem discípulos de Jesus. Não é porque estão matando alguém, porque estão roubando alguém, porque estão mentindo, fazendo alguma coisa, mas simplesmente porque seguem a Jesus, adoram a Jesus, buscam fazer a vontade de Jesus, e isso entra em conflito com os interesses, com as expectativas desse mundo.
A gente lê, por exemplo, sobre os cristãos que foram mortos, sobre a perseguição do Império Romano, dentro dos coliseus, devorados por feras, e a gente olha para aquilo e a gente fica espantado. Irmão, se eu lhe dizer uma coisa, tá? Nunca morreu tanto cristão no mundo como no último século. A gente acha que é nos primeiros séculos, né? Não. No último, século XX para cá. A gente viu só uma gotinha do que acontece com os nossos irmãos ao redor do mundo, quando surgiu aquela questão lá do Estado Islâmico, lá, aquele povo lá encapuzado, levando cristãos de macacão laranja e executando aqueles cristãos. Aquilo é só uma pontinha, uma gotinha. Cristãos têm sido mortos por causa de Jesus ao longo do mundo, têm sido perseguidos simplesmente por sua fé em Cristo Jesus. Nós aqui experimentamos, o que nós experimentamos em termos de perseguição não é nada, comparado ao que os nossos irmãos experimentam lá fora. Mas mesmo aqui, porque nós acreditamos que existe certo e errado, porque nós acreditamos que existe uma determinada moral, que o Senhor espera de nós determinado comportamento, determinados valores. Por tudo isso nós somos atacados como as piores criaturas da face da terra também, né? Os piores somos nós. Mas graças a Deus nós ainda temos liberdade de estarmos reunidos aqui e adorando, coisa que nossos irmãos ao redor do mundo, muitos deles, não têm. Essa perseguição já havia sido profetizada por Jesus aqui. Se você for olhar aí o verso 16 e 17, ele vai falar de outro detalhe dessa perseguição. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. A perseguição que se intensificaria até o nível da própria família. Irmãos nossos ao redor do mundo até hoje experimentam essa realidade. Quando muitas pessoas se convertem, em alguns locais onde o cristianismo é proibido, como por exemplo em algumas regiões do Oriente Médio, algumas regiões mais fechadas da Índia, em alguns lugares essas pessoas, nossos irmãos, eles são expulsos de casa, na melhor das hipóteses. Geralmente eles são executados pela própria família, para que aquilo não seja uma desonra para a sua família. Então, Jesus já nos havia alertado sobre tudo isso daqui. Agora, como é que nós encaramos toda essa situação? Como é que devemos encarar? Jesus está falando isso para nos preparar. Ele está dizendo, vocês, quando essas coisas acontecerem, vocês não vão ser pegos de surpresa, porque eu estou dizendo para vocês aqui. Tá? Então, estejam preparados para agir da forma certa quando essas coisas baterem na sua porta. Na nossa porta não bateu, com força ainda não, mas na porta de muitos irmãos já bateram. E como é que nós devemos estar preparados para isso daqui? Uma das coisas que a gente tem que fazer, e Jesus vai mostrar que é o propósito também disso, está aí no verso 13. Olha aí no verso 13. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Testemunho. Continuar testemunhando. Continuar pregando. Continuar anunciando a mensagem da salvação do Senhor Jesus aqui. Nota que antes disso ele tinha falado que os cristãos eles seriam levados à presença de governadores, de reis, de tudo isso daí, não é? De que outra maneira esses homens de alta autoridade ouviriam a mensagem do Evangelho? Lembra que os cristãos geralmente não estão nas classes dominantes, nas classes do poder. Geralmente os cristãos eles estão nos níveis mais simples da sociedade. Porém, é nessa hora que são levados diante das grandes autoridades que eles têm a oportunidade de anunciar a mensagem. Foi assim que Paulo fez. Paulo pregou para reis, pregou para gente muito importante, através do quê? Das suas prisões. Das suas prisões. Até o momento que ele prega lá para um governante, ele diz assim, né? Quase me persuadiste. Né? Quase me persuadiste. Então, o Senhor está dizendo, olha, fique tranquilo, essas coisas vão acontecer. E o Senhor, Ele espera que a sua mensagem seja anunciada a todas as pessoas. O Evangelho não é só para quem é pobre, o Evangelho é para todas as pessoas, porque todos são pecadores. E alguma das maneiras que o Senhor vai utilizar para a gente pregar para pessoas que estão fora do nosso alcance, né, é exatamente através das nossas prisões. Em outras palavras também, o que Ele está dizendo para nós aqui é que
o reino de Deus avança de uma maneira que envolve sacrifício e dor. Muitas vezes, para que o reino de Deus avance e continue avançando, nós vamos ter que experimentar prisões, sacrifício, dor. Então nós temos que estar preparados para isso daí. Agora, olha o versos 14 e 15. O que ele diz também? Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então ele está dizendo, fique tranquilo, quando isso acontecer, você for levado diante das autoridades, fique tranquilo e fale, abra sua boca, eu lhe darei sabedoria, eu lhe darei as palavras que você precisa para se defender, para anunciar a verdade. Agora, deixa eu só dizer uma coisa para vocês, tá? Algumas pessoas têm usado mal isso daqui, né? Algumas pessoas têm usado isso daqui como se fosse um indício de que nós não devemos, por exemplo, nos preparar para anunciar a mensagem do Senhor, para pregar o Evangelho. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Eu não preciso estudar para pregar. Na hora, o Senhor vai me dar a palavra, né? E eu vou pregar. É por isso que há tantos escândalos por aí, é por isso que a igreja às vezes é tão tola, tem uma mentalidade tão ruim, defeituosa, porque sem o conhecimento da palavra o povo perece. E quando pessoas tomam essas atitudes e estão à frente liderando a igreja e não instruem a igreja com a palavra do Senhor, a igreja vai definhar. Ela vai definhar. Aqui o Senhor não está falando contra isso, pelo contrário. Você vê que o apóstolo Paulo, ele está lá nos seus últimos dias, sua segunda carta a Timóteo, provavelmente a última carta que ele escreveu, e Paulo está lá pedindo, olha, quando você vier, Timóteo, traz os rolos aí, traz os pergaminhos, né, para mim, para estudar. Paulo está na prisão, a expectativa dele é, eu vou morrer daqui a pouco, mas eu quero continuar estudando a palavra de Deus, quero continuar me preparando na palavra de Deus. Então aqui não é não é um estímulo à preguiça, ao descaso com o estudo da palavra, não é um estímulo à anti-teologia. O Senhor espera que nós nos preparemos e conheçamos a sua palavra ao máximo que nós pudermos, para alimentar o seu povo com as suas palavras, porque é só na palavra dele que há vida eterna. Ok? Aqui o que o Senhor está falando é sobre circunstâncias em que nós não vamos ter essa oportunidade. Momentos em que você está preso, está dentro da prisão, você não tem como se preparar, você não tem como estudar, você não tem como fazer nada. Para esses momentos é que o Senhor está dizendo, fique tranquilo, eu vou lhe dar a sabedoria que você precisa, eu vou lhe dar as palavras que você precisa. Mas em outras circunstâncias, o Senhor espera que nós sejamos diligentes em aprender o que Ele nos ensinou e a passar isso da melhor maneira que a gente puder para as outras pessoas. Isso vai envolver estudar, isso vai envolver nos dedicarmos, isso vai envolver uma série de coisas que a gente precisa colocar em prática na nossa vida, ok? Mas, há um encorajamento para nós aqui, dá uma olhada agora nos versos 18 e 19. Olha o que ele vai dizer para nós. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Mas espera aí, no verso 17, ele tinha acabado de dizer assim, verso 16, ele tinha acabado de dizer assim, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Então tinha dito que alguns iam morrer por causa dele. Tem que estar preparado para isso. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse, você quer vir comigo, quer vir após mim? Se prepare, que a morte pode ser o custo. Mas agora ele diz, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Primeiro, ele está nos dando um encorajamento dizendo, mantenham seus olhos fixos lá na frente, porque tem prêmio para vocês. Sabe qual é o prêmio? Vida eterna. Não importa o que aconteça com vocês aqui, se vocês estiverem comigo, a vida eterna garantida para vocês. É perseverando, é continuando do meu lado, é aguentando o que vier, que no final vocês vão ter vida comigo. Agora, por outro lado, o que ele está também aqui nos encorajando, quando ele fala sobre nenhum fio de cabelo, é dizendo o seguinte, não se esqueça que Deus está no controle, e nenhum fio de cabelo cai da cabeça de vocês, sem que Deus assim o permita.
Mesmo a morte do seu povo não está fora do controle de Deus. Não é que Deus olhou e disse assim, eu não consegui proteger. Né? Não. A Bíblia diz que Ele tem por preciosa a morte dos seus santos. Ele cuida do seu povo. Mas em alguns momentos, o Senhor permite que estas coisas aconteçam. E às vezes a gente não vai entender muito bem por quê. A gente é muito tentado a julgar o plano de Deus, se esquecendo que a nossa visão é extremamente limitada. Deus tem um plano grandioso. Ele não tem prazer no mal, na morte, no pecado, mas dentro desse plano Ele permite que essas coisas às vezes aconteçam. E haverá um dia que nós estaremos diante dEle, nós então entenderemos como mesmo isso foi suficiente para trazer ainda mais glória ao seu nome. Ainda mais glória ao seu nome. É tão interessante quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que às vezes é por meio da morte do povo de Deus que tantas outras pessoas encontraram vida na presença de Deus. Foi o testemunho do povo de Deus, sendo fiel até a morte, que fez com que muitas pessoas abrissem os olhos e o coração para a necessidade que eles tinham de Jesus, para ver que aquela fé era real. E o Senhor, Ele usa mesmo essas coisas. Mas aqui, sua palavra de confiança para nós é: Ele está no controle. Nada acontece com você que fuja da sua providência. Nem um fio de cabelo cai sem que Ele esteja ali. E aquilo que é mais importante para nós não é a nossa vida aqui. Não é o tipo de morte que nós podemos experimentar aqui. O mais importante para nós é se estamos com Ele, perseverando com Ele, prontos para aguentar o que vier. Por quê? Porque a vida para nós não termina aqui. A vida eterna preparada para nós. Esse é o encorajamento aqui. O sofrimento, irmãos, mesmo diante da perseguição, ele é uma peneira no reino de Deus, que vai mostrar quem de fato é o seu povo, que continua perseverando mesmo no meio do sofrimento, ou quem estava ali apenas enganando a si mesmo, se dizendo crente, mas quando na hora que o sofrimento bateu na porta, pulou fora do barco, porque o seu coração não era totalmente do Senhor, porque estava pronto para experimentar até algum constrangimento por Jesus, mas Jesus não era digno da sua vida, da sua morte. Dá uma olhadinha comigo nos versos de 20 a 24. Olha o que ele diz. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento a tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra, ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Então aqui Jesus, ele entra na última parte, né, no oitavo sinal que ele dá aqui para sua vinda, para o fim dos tempos, melhor dizendo, que é a intensificação daquelas dores de parto. O negócio piorando, tá? Então, antes de ele ir direto a esse ponto, ele vai falar sobre a destruição, não apenas do templo, mas de Jerusalém. E aqui o que ele está querendo que a gente entenda é que aquilo é como se fosse um tipo, uma figura de algo ainda pior que vai acontecer no final, ok? Então ele começa aqui falando dessa destruição. Ele fala que Jerusalém seria rodeada por exércitos, né, no verso 20, e de fato isso aconteceu no ano 70, o Império Romano veio, cercou toda Jerusalém. Ele fala que as pessoas, quando vissem isso, os exércitos chegando para cercar a cidade, quem tivesse a oportunidade de fugir, fugisse. Quem estivesse do lado de fora, não entrasse na cidade, porque a coisa seria terrível. Há alguns textos paralelos que vão dizer que aquilo seria um momento de terrível sofrimento como jamais houve. E mais uma vez, para citar o Flávio Josefo, se você ler as suas obras, ele vai falar do que aconteceu, ele foi testemunho ocular do que aconteceu nesses dias, no ano 70, e de fato foi algo, irmãos, terrível, terrível mesmo. Pessoas passando fome assim tão desesperadora
que sacrificavam os próprios filhos para ter o que comer ali naquele momento. Foi algo realmente assim, muito, muito terrível mesmo. E ele fala, né, como serão terríveis, verso 23, aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, porque fugir nessa situação, alguém que está grávido, alguém que está com uma criança recém-nascida, ter que fugir nessa situação seria realmente uma situação ainda mais complicada, ainda mais difícil. Mas como eu disse, aqui, irmãos, é apenas uma figura do que vai acontecer no último dia. No último dia, a intensificação dessas dores de parto, ela vai ser maior. A perseguição ao povo de Deus, ela vai ser maior. Aqui a cidade, né, do povo de Deus sendo cercada, e esse povo sendo aqui morto, levado como escravo e tudo mais, é uma figura daquele grande dia lá, né, alguns chamam de grande tribulação, por exemplo, onde o povo de Deus será intensamente, ainda mais perseguido. Não só os que estão lá já sendo perseguidos nesse momento, mas até mesmo aqueles que estão aqui. Se experimentarmos esses dias, será um dia realmente de grande perseguição. A coisa vai se intensificar, o negócio vai ficar mais difícil. E aí, ele vai dizer nos versos de 25 a 26. Quando virem 25 a 26, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Então, nota, ele falou de tempestades, de fenômenos, né, naturais, catastróficos, mas ele descreve aqui que nesse período final, o negócio é ainda mais terrível, coisas que a gente talvez ainda não viu até hoje, que a gente não experimentou até hoje, né? Toda a criação sendo abalada nesse momento. Aqui eu não vou me demorar muito, porque até especulações de como seria. Eu já vi alguns até dizendo assim, talvez até a própria Terra saia do seu eixo. E aí as marés, o mar, a agitação do planeta seria algo muito terrível. Mas eu não vou entrar, porque aí já é a parte da especulação. Mas o ponto que eu queria descrever aqui para vocês apenas é o seguinte. Irmãos, Jesus ele fala aqui da própria destruição de Jerusalém em tantos detalhes que os historiadores às vezes ficam abismados. Como é que pode isso daqui? Não, ele deve estar falando depois do ano 70 e tudo mais, mas não. A gente pega os evangelhos mais antigos, como o evangelho de Marcos, que fala a mesma coisa, e ele foi escrito antes desse período aqui. Sabe, quando Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, é interessante que Flávio Josefo, descrevendo como foi a invasão lá e a destruição do templo, ele diz que eles tacaram fogo dentro do templo, e o negócio todo veio abaixo, quebrou e tal, só que existiam partes do templo de ouro, como eu já falei para vocês, né? E aquilo entrou, ficou entre as fendas das rochas, e o pessoal, para tirar aquele ouro lá, o exército, o que eles fizeram? Eles arrancaram as pedras dos lugares. Então não ficou realmente pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. Não ficou nada daquele templo de Jerusalém. Então, Jesus ele fala aqui com uma riqueza de detalhes para deixar muito claro para nós. Olha, assim como eu predisse o que ia acontecer e que ia se cumprir ainda agora nesses dias, isso é para ficar claro para vocês que tudo o que eu estou falando sobre o final também vai acontecer. É para já deixar uma evidência muito clara para vocês sobre tudo isso. E a partir do verso 27 em diante, o que eu vou trazer são aplicações para nós do que Jesus ele está ensinando. Primeiro, dá uma olhadinha no verso 27, ele diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando isso estiver acontecendo, ele disse no verso 26, homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo. Para os ímpios, aqueles que não estão no relacionamento com o Senhor, será um dia de grande terror, angústia mesmo. Pessoas ficarem abaladas, atormentadas, porque elas não estão entendendo. Porque o fim está próximo e elas não sabem o que fazer. Um dia de terror. Mas para o povo de Deus, ele está dizendo aqui, será o dia da vinda de Jesus. Esses são os sinais do fim para os ímpios.
Mas para o povo de Deus são sinais da vinda de Jesus. Quando Jesus vier, nós não seremos aqui enganados, nós não seremos ali pegos de surpresa. O que é isso que está acontecendo? Quando tudo isso acontecer, nós saberemos. É Jesus que chegou. O nosso Salvador chegou. Aquele que nós estávamos esperando, enfim, chegou. Ele disse, será dia de glória, dia de redenção. Será a redenção de vocês, salvação para vocês. Livramento, vida eterna, justiça, glória, beleza. É isso que Jesus está trazendo para nós. Ele está vindo consertar esse mundo. Mas um dia de terror para aqueles que estão contra Jesus, que estão em oposição a Jesus. Os versos de 29 a 31 deixam claro que nós não vamos ser pegos de surpresa. Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses, nas suas cartas de Tessalonicenses, exatamente para deixar claro para aqueles irmãos, olha, quem não está com Jesus vai ser pego de surpresa, ele virá como se fosse um ladrão. Mas para vocês que já sabem disso, vocês não vão ser pegos de surpresa. Vocês vão ver e vão entender. É isso, Jesus está chegando. Agora, olha aí os versos de 29 a 31. Ele diz, ele lhes contou esta parábola, observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Ele está falando para um povo que entendia de agricultura. Ele está dizendo, como é que vocês fazem? Quando vocês veem o negócio brotando, vocês já sabem, o verão está chegando. Da mesma forma vocês aqui. Quando vocês virem estes sinais, o negócio acontecendo assim como vocês nunca tinham visto antes, o céu sendo abalado, as coisas acontecendo dessa forma, então vocês sabem, opa, agora aquilo que era só o princípio das dores, agora o negócio, as contrações aumentaram, agora a coisa está acontecendo. Agora Jesus está chegando. Então esse é o ponto, nós não seremos pegos de surpresa, nós estaremos ali entendendo que agora está acontecendo o que havia sido prometido, o nosso Salvador, chegou o tempo da nossa redenção. Olha os versos 32 e 33, ele diz assim, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus assegurando, aquilo que eu estou dizendo vai acontecer, pode passar tudo aqui, mas a minha palavra vai ficar de pé. Só que aí tem um texto aqui meio difícil, né? Essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. E a gente fica assim, peraí, Jesus está falando de que geração? Ele está falando da geração dos discípulos? Bom, os discípulos morreram, Jesus não voltou ainda. Então, os céus ainda não foram abalados dessa forma. De que geração Jesus está falando aqui? Eu entendo que, primeiro, a gente tem dois tipos de eventos aqui, como eu falei para vocês. Jesus mistura eventos dos seus dias, como a destruição de Jerusalém, do templo, que aconteceria, e eventos do final dos tempos, ok? Então, os seus discípulos, eles viram alguns desses sinais acontecendo ainda nos seus dias, garantindo para eles o quê? Que aquilo que Jesus estava profetizando sobre o fim, de fato aconteceria. Só que Jesus agora está falando de coisas que eles não viram. Só que antes de falar isso, o que Jesus tinha acabado de dizer? A parábola aqui da figueira e das árvores, né? Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu entendo que Jesus está falando dessa geração aqui, que está vendo as coisas acontecerem. Então ele está dizendo assim, olha, quando esta geração, a geração que vai ver esses últimos sinais acontecendo, quando eles verem isso, eles não passarão sem que tudo isso aconteça. Para mim, o que Jesus está deixando claro aqui é o seguinte, que esses últimos dias dos últimos dias, esse momento de grande tribulação, de assombro, de grandes acontecimentos, será um momento curto na história. O princípio das dores, um momento longo. Até hoje nós estamos vivendo ele. Mas esse último momento será um momento curto. Aquela geração que presenciar esse último momento aqui, que vê estas coisas acontecer, o céu se abalando aqui, será a geração que vai experimentar a própria vinda de Jesus, a volta de Jesus. Será um curto período de tempo. Esses sinais vão acontecer muito rápido, vão acontecer ao mesmo tempo.
e será um curto período de tempo. Diante disso, Jesus ele traz então algumas advertências para nós. Olha os versos 34 e 36. Respondeu Jesus, eu lhe digo, estou no capítulo 22, capítulo 21, verso 34 a 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus traz logo uma palavra de advertência sobre o nosso coração. Coloque o coração de vocês, a mente de vocês, a vida de vocês no lugar certo. Vocês estão colocando aonde? Vocês estão colocando nos prazeres desse mundo? Toda a preocupação de vocês é o que vocês podem experimentar desse mundo? Ele fala aqui verso 34, ele fala da libertinagem, geralmente envolve prazeres sexuais ou extravagância. Ele fala aqui da bebedeira, né, vícios e tudo mais, ansiedades da vida, preocupações com seus próprios planos de carreira, disso, aquilo, outro, como você vai ganhar dinheiro. O que tem consumido a sua vida? Pelo que você se acorda todo dia, pelo que você trabalha todo dia? Quais são os planos no final das contas? É só por coisas desse mundo aqui? É por uma viagem que você quer fazer, é por um carro que você quer comprar, é por uma casa, é por uma conta no banco, é por prazeres que você quer experimentar? Ele está dizendo, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque se o seu coração está só nessas coisas aqui, elas vão passar. E você vai ser pego de surpresa quando tudo isso for tirado das suas mãos. Você pode até não ser das pessoas que vão estar lá no último dia, vendo os últimos sinais acontecendo. Mas todos nós estamos passando aqui nessa terra. E logo, logo estaremos diante do Senhor. E se você lutou por coisas como essas que estão aqui, elas vão ser arrancadas das suas mãos. Ele fala para que o nosso coração, os nossos olhos estejam na eternidade. Sim, faça planos aqui. Seja sábio com as coisas que o Senhor colocou nas suas mãos, mas lembre, isso não pode ser a razão final da sua existência. E você viver só por essas coisas, porque isso está passando. Não deixe que essas coisas arranquem da sua vida o lugar de Jesus, o lugar do reino de Deus. E aí você vive como um louco, procurando estas coisas aqui, você não tem mais tempo para estar na presença do Senhor, para estar com o povo de Deus, você não tem tempo para servir ao Senhor, não tem lugar para isso na sua vida. Cuidado, porque a eternidade pode estar sendo arrancada de você. E aí naquele dia, você só se preocupou com o aqui e agora, e então aquele dia vai ser uma surpresa para você, porque você não estava esperando, não havia expectativa, seus olhos não estavam na eternidade. O alerta que vigie, ore, tire tempo para estar na presença do Senhor. Por quê? Verso 36 disse o quê? Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Um dia todos nós vamos estar em pé diante do Filho do Homem, mas alguns não permanecerão de pé diante do Filho do Homem. Busque comunhão com o Senhor, busque estar com Ele, porque se você não estiver firme com o Senhor, firme no amor do Senhor, a primeira dificuldade te arranca. Como eu tenho visto isso acontecer. Pessoas que pareciam estar andando com Jesus, eu amo Jesus, eu quero Jesus. A primeira dificuldade que chega, a pessoa pula fora do barco. A primeira dificuldade que chega, eu não quero mais Jesus. Eu queria Jesus enquanto as coisas estavam boas. Mas agora não. Agora eu vou correr atrás da minha felicidade, da minha alegria, porque o coração nunca teve em Jesus. Esteve aqui nesse mundo, nas coisas desse mundo. Na hora de sofrer por Jesus, não. Eu tenho o direito de ser feliz. Troca a alegria eterna por um punhado de lentilhas dessa vida aqui, que vai passar. Que vai passar. Esteja com Ele, porque só guardado nele nós vamos conseguir passar por isso daí e estar de pé na presença dEle no final.
Agora a gente olha para isso, alguém pode perguntar, será que Jesus estava pensando que os seus discípulos podiam aqui, sei lá, perder a salvação? Né? É sobre isso que Jesus está falando? Não. Qual é o público de Jesus aqui? Olha os versos 37 e 38. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Jesus tinha um público misto. Tinha gente que era seus discípulos e tinha gente que não era seus discípulos. Tinha gente crente, convertida, salva, e tinha gente que não era crente, convertida, salva. E essas advertências de Jesus, elas têm duas funções. A primeira, para o seu povo eleito, eles ouviriam e aquilo os fortaleceria para perseverar. O povo de Deus, de fato, que foi alcançado de fato, que tem um Espírito Santo, que teve o coração transformado, quando ouve essas advertências, diz assim, é isso que eu quero estar mais perto de Jesus, eu preciso estar mais perto de Jesus, é com Ele que eu tenho que estar. Agora aqueles que estão ali só como curiosos, que estão ali só como fãs de Jesus, eu acho Jesus tão legal, acho tão interessante, gosto na igreja assim, tem umas coisas que eu acho legal, a parte do louvor, sabe, às vezes eu choro, é bom. Esses aí, eles vão ouvir as advertências, mas na hora que a coisa pegar, elas vão entrar por um ouvido e sair por outro, porque não entraram no coração. A grande pergunta para nós hoje é a seguinte: o dia virá, o fim virá. Como você vai estar naquele dia? Você vai estar entre aqueles que vão se surpreender e se angustiar, era verdade mesmo aquilo que eu ouvi. E agora? Ou você vai estar entre aqueles que vão se alegrar naquele dia e vão olhar e dizer, acabou, a dor acabou, o sofrimento acabou, a vida eterna chegou, o meu Salvador, o Rei chegou, aquele que eu esperava, aquele que morreu por mim, aquele que meu coração anelava, enfim, chegou, Maranata, vem Jesus. Entre quem você vai estar naquele dia? Vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela possa encher o nosso coração de temor para estarmos diante do Senhor, que ela possa encher o nosso coração de segurança, sabendo que o Senhor é o dono de tudo, é o Rei soberano sobre o universo e tudo está debaixo do Teu controle, das Tuas mãos. Que ela possa encher o nosso coração de expectativa, aguardando aquele dia em que o Senhor virá para estabelecer completamente o Teu reino, para experimentarmos, ó Deus, o que não conseguimos experimentar aqui ainda em plenitude. Ó Deus, se há no nosso meio pessoas que têm andado longe do Senhor, que hoje seja o tempo, Senhor, de se voltar para Ti, de ter a sua esperança renovada pelas promessas do Senhor, para que naquele dia estejamos diante de Ti, seja um dia alegre, um dia festivo para cada um de nós. Eu oro, Senhor, opera essas verdades na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.